Meditação, leitura da Bíblia, mensagens que chegam pela manhã. Há um novo dia. Muito bom dia, você que está me ouvindo. Está começando mais um programa Um Novo Dia. É uma nova oportunidade que o Eterno nos concede. A você, muito bom dia. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. A vida se assemelha a uma incrível jornada. A Bíblia é a nossa fiel companheira. E a conexão com o Eterno se torna a fonte de significado em nossa caminhada. Convidamos você a mergulhar nas páginas deste livro que relata a história do Deus que se entrelaçou com as nossas vidas. A partir deste momento, lhe convido a ouvir o Reflete, histórias que se desenrolam no decorrer da existência, onde personagens e histórias bíblicas se entrelaçam com elementos de ficção. Eu me sentia inadequado a quase todo momento, como quem veste uma roupa apertada. A sensação de desconforto é constante. Por meus compatriotas judeus, eu era aquele que se vendeu para o inimigo. Já para os oficiais romanos, para quem eu trabalhava, era como um simples serviçal, quase um mal necessário que ajudava a enriquecer o império. Não era fácil andar pelas ruas com minhas vestes finas de quem possui mais recursos do que meus pares judeus. Eu chamei para mim uma atenção que ora me traía certa sensação de superioridade. Ora, eu sentia no meu coração que me afastei de tudo que meus pais me ensinaram. E por falar em família, minha mãe me recebia bem. Fazia questão de me servir refeições. Me perguntava sobre minha vida e o que eu estava fazendo nos últimos dias. Mesmo assim, aquilo não era tudo. Eu sentia falta daquele olhar e admiração que ela sempre teve por mim. Aquele olhar tão singelo e característico que as mães têm por seus filhos. Já meu pai me falava abertamente: Levi, você poderia ter escolhido qualquer outra atribuição na vida, mas se tornar cobrador de impostos do Império Romano? Eu sou visto por todos como um traidor, alguém que não soube nem ao menos instruir o próprio filho. Assim, foi minha vida nos dias que antecederam a eu ser conhecido como discípulo, apóstolo e evangelista Mateus. Todos os dias eu saía de casa ainda bem cedo rumo à coletoria. Apesar da trajetória ser bem curta até o trabalho, muitas vezes tinha que me esconder dos ataques e insultos. Olhares de julgamento, olhares de desdém ou ódio. Embora já estivesse acostumado com isso, nem assim era menos difícil encontrar forças pela manhã para me levantar da cama. Não tinha ânimo para tocar a vida. Por alguns anos, a minha função era calcular impostos, anotar dívidas, averiguar se alguém pudesse estar sonegando ao império e assim, por consequência, fazendo eu ganhar menos dinheiro na intermediação. Para evitar qualquer dolo para mim e meus superiores, eu anotava tudo. Tudo estava bem organizado. Alguns me achavam metódico, mas eu mantinha tudo devidamente registrado. Além das anotações que eu devia entregar ao império, eu fazia questão de ter uma cópia para mim. Um gesto particular e uma proteção, caso fosse necessário.
Nessas anotações estavam contabilizados as taxas dos barcos que atracavam no cais, taxas para as caravanas que passavam pelas principais estradas e taxas para itens oriundos de outras regiões. Esse zelo em ter tudo escrito e guardado a fim de validar meu trabalho era do conhecimento de todos que comigo trabalhavam. Como a maioria dos colegas de trabalho eram romanos, eles não perdiam a chance de gozar devido às minhas tradições, principalmente as 3 que eram sinais de identidade de um judeu: ser circuncidado, guardar o sábado e cumprir as leis alimentares. Porém, toda a hostilidade das brincadeiras dos oficiais romanos me incomodava menos do que minha própria consciência. Eu pensava comigo mesmo: apenas cumprir as leis não é suficiente. Faz tempo que eu não me comporto, nem sinto-me como um judeu de coração. Dessa forma, seja na coletoria, nas ruas ou em qualquer outro lugar, eu me sentia constantemente inadequado. Eu tinha recursos que me possibilitavam frequentar certos lugares que nem todos poderiam. Eu sentia que tinha muitos colegas, mas nenhum amigo de verdade. Realidade essa que gerava uma certa apatia com a vida. O que jamais suspeitei era que naquele tempo, o mundo que eu conhecia passaria por uma transformação profunda. De uma forma que não só eu, mas toda a humanidade seria afetada. Assim, alterando o decorrer da humanidade, seja por aceitar ou rejeitar um convite que estava sendo apresentado. Num certo dia, fui visitar meus pais. Ouvi uma conversa que instigou minha mente. Ao se aproximar da casa, ouvi a animação da minha mãe e o tom grave da voz de meu pai, as vozes se entrepondo um som mais alto que o habitual. Quando entrei, passei a ouvir tudo agora do lado de dentro. Meus pais conversavam sobre o que havia acontecido naquele dia. Segundo eles, contavam, mais cedo, estavam em uma casa cheia, onde Jesus, um judeu, falava a todos. O tal homem parecia ser um mestre e estava ensinando aos presentes, e cada instante maior se tornava a multidão. Meus pais eram parte do grupo que atentamente ouviam as palavras de Jesus. Até que o lugar ficou tão cheio que ninguém conseguia chegar até a porta. Foi então que 4 pessoas, levando um paralítico consigo, começaram a romper o telhado da casa, pois não havia outra forma de o homem chegar até Jesus. Esses amigos dele desceram-no pela parte superior do lar. E na medida que meus pais contavam a história, alegravam-se e nem percebia o quanto falavam alto e rápido demais. Eu pedi calma, pois buscava entender a cena. Rindo um pouco, eles continuaram agora mais devagar. E diziam que a questão do telhado da casa ser removido nem de perto foi o fato mais importante do dia. O surpreendente foi ouvir o que Jesus falou e fez com aquele homem que não andava. Ao olhar para o homem na maca, Jesus disse que naquele momento os pecados dele estavam perdoados. O clima se alterou na hora. Os mestres da lei não gostaram nem um pouco de ouvir palavras que só poderiam ser uma grande blasfêmia contra Deus, o único que pode perdoar pecados. Mas Jesus prosseguiu dizendo: o que é mais fácil dizer a este homem deitado na maca: os seus pecados estão perdoados? Ou pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, olhando para o paralítico, continuou: levante-se,
pegue a sua maca e vá para casa. Levi, disse minha mãe, você não vai acreditar. Aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu andando ali na vista de todos. Nós estávamos lá, nós vimos. Eu ainda estou admirada. Mas logo meu pai interrompeu dizendo: pena que eu não posso nem convidar Jesus para vir aqui em casa. Um judeu como Jesus jamais colocaria os pés nessa casa se soubesse o que o meu filho faz da vida. Nesse instante, toda aquela alegria e euforia como me contavam a história se alterou. Um clima de desconforto, essa sensação que estava sempre presente em mim. Não deixei o tempo passar e me despedi. E falei baixinho no ouvido de minha mãe: eu volto em outro momento. Nada me frustrava mais do que saber que eu não inspirava orgulho em meu pai. Saí dali com toda essa angústia e fui para casa. Eu estava intrigado e queria saber quem é Jesus. Esse que causou a admiração de meu pai? Seria esse judeu um mestre? Um curador? Alguém da parte de Deus? Sobre o que ele ensinava? Por que as pessoas o procuravam? Por que queriam ouvir suas palavras? Essas questões eu precisava resolver, saber qual a verdade. Eu precisava descobrir, eu queria registrar o que Jesus estava falando e fazendo pela região. Se meus pais se interessam por ele, alguém digno de tal interesse ele deve ser. Assim, resolvi coletar informações, espiar de longe, anotar por onde Jesus passava, por onde andava e com quem falava. Assim fiz. Entre meu trabalho na coletoria, adicionei à minha rotina inteirar-se sobre Jesus. Perceber, registrar quem ele era. Com isso, durante um certo tempo, meus dias foram tomados por uma dinâmica diferente, algo instigante, onde canalizei minha atenção. Até que algo inesperado aconteceu. Ainda era cedo. Eu estava na coletoria. De repente olhei e ele vindo em minha direção, caminhando, chegando mais perto, até que se posicionou bem na minha frente. Olhou nos meus olhos de um modo como nunca ninguém havia me olhado. E Jesus me disse: venha, siga-me. Eu não pensei duas vezes. Um ímpeto de alegria tomou conta de mim por inteiro. Uma sensação nunca antes sentida. Aquelas palavras tocou o mais profundo da minha alma. Mesmo que eu tentasse, não conseguia esconder o que o rosto revelava. Uma alegria incontida com o convite, que mais parecia uma intimação, mas na mais amigável possível. Será que aquele judeu não sabia quem eu era? Será que Jesus não sabia o que eu fazia? Claro que sabia. Ele me chamou exatamente ali, onde eu estava. Um judeu dentro da coletoria do Império Romano. Isso me deixava ainda mais feliz. Alguém que sabia exatamente quem eu era me chamou para ter parte com ele. Alguém que todos procuravam veio me procurar. Alguém que as pessoas se aglomeravam para ouvir estava bem na minha frente esperando minha resposta. Fiz o que deveria ser feito. Levantei-me e deixei tudo para trás e me pus a caminhar com Jesus. Queria poder lhe contar em detalhes como minha vida foi alterada após aquele dia. Agora é difícil você me encontrar no mesmo lugar como outrora,
Mais difícil ainda eu estar sozinho, como de costume. Agora eu ando com Jesus. E não só eu. Outros, como eu, somos discípulos do Mestre, que no decorrer da jornada se tornaram meus grandes amigos. Aqueles que antes não queriam sequer me ver, porque eu cobrava imposto deles, como André, Pedro, Tiago e João. Eles me desprezavam por isso. Nenhuma hostilidade sobreviveria ao que passamos juntos. Curas, milagres, conversas, confraternizações ao redor da mesa. O que vemos, ouvimos e realizamos, vivemos juntos, nos uniu mais que a nacionalidade, posição social ou gestos incomuns. Nossas vidas estão entrelaçadas pelos acontecimentos que mudaram para sempre a história. Tudo isso por causa de Jesus. Aos poucos eu percebo que havia ganhado tudo que o dinheiro não compra. Sentido na vida, verdadeiros amigos, memórias inesquecíveis, milagres memoráveis. Quem é Jesus? Quando comecei a saber quem Ele é, comecei a registrar intensamente e em pequenos rascunhos. Comecei a juntar as histórias, o que ouvi de meus pais quando me ensinavam, os acontecimentos atuais, profecias do passado e situações do presente que faziam todo sentido. Como eu poderia provar? As evidências eram as provas. Minha curiosidade, meu jeito metódico me impulsionava a procurar as evidências. Aquela apatia já não existe mais. As expectativas da vida com Jesus preenchem meus dias. Algumas vezes minha mente me condena pelas escolhas do passado, mas o jeito como o Mestre trata a todos. Ele nunca aponta o dedo condenando o que tinha sido feito antes, mas sempre estende a mão para tudo o que ainda pode ser. O jeito como o Eterno faz as coisas é diferente do nosso. Ele não anula o que foi. Antes, usa tudo em prol de uma obra-prima que Ele mesmo conduzirá. Tudo ganha um novo sentido e um mais belo propósito. Um dia, tive uma ideia. Minha casa era grande demais para estar vazia. Meu coração estava muito contente para guardar apenas para mim toda a abundante vida que recebi. Assim, convidei Jesus e os discípulos para um banquete. Meus companheiros de trabalho, também os cobradores de impostos, meus pais, os vizinhos, para uma refeição especial. A casa ficou realmente cheia. Eu estava verdadeiramente alegre. Agora meu lar poderia servir para um bom propósito. Ali, mais pessoas poderiam ouvir o Mestre. Tudo corria bem, tudo estava muito bom, até quando os fariseus chegaram e viram Jesus com publicanos e perguntaram: por que seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ao escutar o que eles diziam, Jesus respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu fiquei muito feliz com a resposta. Eu ria por dentro. Jesus não se importava com o julgamento alheio. E eu comecei a não me importar também. Jesus era a pessoa mais admirável que eu conheci e era meu amigo. Isso já era o bastante. Porém, a noite ainda não tinha terminado. Depois das taças de vinho, as conversas, na hora da despedida, todos foram saindo e me agradecendo. Porém, meu pai ainda estava ali. Ele foi o último a ir embora. Ele pôs a mão sobre meu ombro e disse-me: Levi,
Nesse momento eu o interrompi e me ajoelhei dizendo: Pai, eu queria te pedir, mas ele não me deu a chance de terminar a frase, me ergueu e me disse: seu pai estava doente, mas hoje recuperou a vida. Seu pai estava cego, mas hoje voltou a ver. Você sempre foi meu filho, mas hoje é como se eu lhe visse nascer. Que Deus tenha misericórdia de mim e me dê mais alguns anos para que eu possa viver assim, para me orgulhar de você. Este foi mais um programa Um Novo Dia. Se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like, compartilhe Um Novo Dia, divulgando a palavra de Deus anunciada através do nosso programa.